Oiê! Você se lembra de quando você foi traída? Você consegue recordar como você ficou depois que você descobriu que alguém que você ama tinha quebrado a sua confiança? Tá bom. Nem precisa comentar aqui, tá? Nos comentários. E nem talvez falar isso em voz alta. Eu sei que o nosso corpo sente antes mesmo que a gente possa processar ou pensar algo a respeito. Muitas vezes a gente descreve essa sensação como se o nosso chão tivesse sumido. Ou a gente nem consegue descrevê-la, mas sente aquele aperto no peito, aquela sensação de que tem alguma coisa que não está dando certo. Ou muitas vezes vem aquela sensação de estar sozinha e se sentir desconectada. Esse é o Ressignificando Afetos, um espaço para a gente falar sobre as nossas emoções, relações e tudo aquilo que nos aperta o peito. E eu sou Vanessa Pérola e eu percebo que todas as vezes que eu trabalho com os casais e até mesmo amigos ou seguidores nas redes sociais sobre traição, eu percebo que pouco a gente fala sobre como a gente fica depois que passa por uma experiência tão devastadora como essa. Porque a questão não é quando a gente descobre. A questão maior e o problema é o que fica depois disso. Aquela voz baixinha e persistente dizendo: onde foi que eu falhei? O que é que eu poderia ter feito diferente? Ou o que é que eu deixei de fazer? Essa voz acaba se encarregando de trazer muitas angústias, as quais não conseguimos lidar e só fazemos aquilo que de praxe já aprendemos desde criança: sufocar os nossos sentimentos, sufocar as nossas emoções, deixar pra lá, não processar. E aí é que tá o erro. Quando a gente não processa essas emoções, elas continuam voltando. E voltam em forma de hipervigilância, de pensamentos autodepreciativos. E a gente não consegue se desgarrar da sensação de que a gente poderia ter feito alguma coisa diferente. E aí é onde está a questão, porque o nosso sistema nervoso, ele não registra isso somente como uma traição e acabou. Ele registra isso como uma evidência. Evidência do que merecemos receber e evidência de qual é o nosso lugar no mundo, ou de como o mundo realmente funciona. O mundo sendo um lugar devastador e os outros sendo pessoas às quais não podemos confiar. Acabamos nos fechando para qualquer outra relação que a gente possa ter. E aqui, quando eu digo relação, eu não estou me referindo somente a você e a sua parceria amorosa, mas eu estou trazendo todas as relações no âmbito geral. Família, amigos, relações interpessoais, porque todas essas relações, elas têm algo em comum. Para que a gente possa estar com alguém, a gente deposita confiança nessa pessoa, deposita confiança nesse vínculo. É como se a gente abrisse uma porta e falasse: olha, vem, entra, acessa aquilo que tu quiser, né? Tem acesso às coisas mais íntimas e vulneráveis da minha vida. E em troca, eu só vou te pedir o teu respeito, a tua responsabilidade afetiva, eu só vou te pedir a tua reciprocidade. Quando isso é quebrado, parece que uma parte de nós também foi rachada, também foi levada para esse lugar de desconexão e de rejeição, porque se essa pessoa ela não teve o mínimo de responsabilidade de pensar em nós em relação àquilo que ela iria fazer, na decisão que ela tomou, porque querendo ou não, qualquer traição, ela parte de um lugar de decisão. Então a gente acaba acreditando na falácia dos nossos pensamentos de que talvez não somos tão boas o suficientes para merecer o apoio e a segurança das pessoas com quem a gente se relaciona. E a traição, ela está no cerne de muitas feridas emocionais. E pode acontecer até mesmo quando você era criança e estava ali com os seus cuidadores e tinham seus combinados ali desfeitos sem que você seja comunicada sobre isso ou sem que as pessoas pensassem em você. A gente sabe que geralmente os adultos eles não pensam muito nas crianças, né? Como pessoas e seres individuais que têm as suas vontades e que têm os seus desejos. Então, se algum combinado na sua infância também não foi cumprido, né? Automaticamente você pode interpretar isso como traição ou como alguém que não deve ser levado em consideração, que os seus desejos eles não são tão importantes assim. E a traição
ela pode ser uma das experiências mais desestabilizadoras da vida de qualquer ser humano. É como se você tivesse um terreno sólido aqui, onde você pudesse, né, se segurar, onde você pudesse se manter, e de repente esse terreno desaba, te deixando realmente sem um chão, sem um norte, sem uma proteção. E quando a gente pensa em processar a traição, não é fácil porque vários comportamentos aparecem derivados dos nossos pensamentos. Se eu sou insuficiente, então eu preciso ser mais autovigilante. Eu preciso começar a identificar as pessoas com quem eu me relaciono. Eu preciso começar a subir o nível, né, desses relacionamentos. E vem também o luto, que é a desidealização da pessoa com quem eu me relacionava. Porque a partir do momento onde eu estou casada e eu entendo que essa pessoa me respeita e ela me ama, então automaticamente eu entro no lugar de entender que ela não vai me machucar, que ela não vai me ferir, que ela não vai ter atitudes com as quais eu precise me preocupar. E aí, quando isso acontece, eu tenho que lidar com o luto de sair do lugar de idealização de quem era aquela pessoa e construir agora uma nova narrativa sobre quem é ela e como que ela vai ser dentro do meu relacionamento. E aqui eu não quero levantar uma ideia de que a traição é questão de caráter, não é? Porque eu não quero falar sobre a traição em si. Eu quero falar sobre como a gente se sente quando essa traição ela acontece. Como que a gente se sente quando a gente realmente é machucado, é desvalorizado ou é negligenciado por causa da atitude de alguém em relação a gente. E quando eu passei por isso, a minha experiência inicial não foi de raiva, eu não senti raiva, mas eu sentia muito mais uma angústia e uma vontade frenética de querer explicar o porquê que aquilo aconteceu. Eu mal parei para pensar nos meus sentimentos, eu mal parei para pensar sobre como eu me sentia e quais eram os próximos passos que eu queria dar. Mas a minha mente, ela não me deixava sossegar até encontrar ali uma ideia que fizesse sentido, que amarrasse ali, que costurasse muito bem as histórias que eu estava criando na minha cabeça. Porque a nossa mente, ela busca sentido, ela busca coerência, então ela vai criar histórias e mais histórias para que a gente realmente encontre um ponto que faça sentido. Eu ficava buscando entender o que é que eu tinha feito e o que eu poderia ter feito diferente. E o mais engraçado é que buscar isso me trazia uma ideia muito ilusória de como se eu soubesse o que aconteceu fosse mudar a forma como eu estava me sentindo. Como se a dor da explicação ela fosse menos do que a dor de realmente ter sido traída. Porque a traição, seja ela romântica, familiar, interpessoal, seja ela qual for, ela vai muito além do que só quebrar e machucar o vínculo. Porque já é horrível você ter o seu vínculo quebrado, maculado. Mas ela toca numa ferida muito mais antiga, que é a ferida que muitos de nós temos, que é a de não ser suficiente para nada. É como se a traição carimbasse ali, fosse a evidência necessária de que você falhou em alguma coisa. De que não importa o que você faça, você nunca vai ser suficiente. Você nunca vai ser amada como você deveria, ou nunca vai ter o amor que você acha que merece. Essa ferida antiga reacende quando somos traídas e escancara essa dor de uma forma tão latente que muitas vezes o melhor caminho que a gente faz é esconder ela mesmo, porque quem quer encarar feridas antigas, quem quer encarar feridas que doem e que machucam, sem que a gente nem sequer pense sobre elas. O caminho mais fácil é realmente a gente esconder. Mas será que o caminho mais fácil é realmente o caminho mais certo? É o caminho que vai trazer alívio? Tem um esquema, que é o esquema de desconfiança e abuso, dentro da terapia dos esquemas, que traz exatamente essa frase. Eu tenho constante a sensação de que as pessoas elas vão me trair. Se você quiser, eu posso até te mandar o inventário para você descobrir se você tem um esquema de desconfiança e abuso. Acho que é bem importante assim você fazer. Então me pede aqui, coloca o teu e-mail que eu vou mandar para você, tá? E aí você faz, você descobre se você tem esse esquema de desconfiança e abuso. Porque quando a gente é traído, de alguma forma, somos despertados para esse sentimento talvez que já estava adormecido, de que agora eu preciso ficar hipervigilante para que isso não aconteça novamente. E isso muito pode ter a ver com esse esquema de desconfiança.
E pode perceber, eu não tô falando maluquice aqui. A gente passa muito tempo focado demais e preocupado demais em entender o porquê que o outro estava fazendo, pensando, agindo, ou o que é que estava passando na cabeça do outro para que ele fizesse isso com a gente. Passamos a vida monitorando, buscando, tentando decifrar, buscando algo que faça sentido. Mas em que momento você se perguntou, e eu? Como eu estou nesse processo? O que é que eu preciso? Quais são as minhas necessidades que não foram atendidas, que foram deixadas de ser atendidas depois que essa pessoa me traiu? E a gente aprende isso muito cedo, porque durante a nossa vida, né, dependendo da infância que a gente teve, a gente cresce aprendendo a monitorar o humor da outra pessoa. E a gente faz isso como uma forma de se sentir seguro. A gente vira especialista emocional de todo mundo, menos da gente. A gente consegue decifrar quando o outro está incomodado, o que é que o outro fez, para que a gente se resguarde e saiba como falar, que tom de voz usar. Mas a gente não vira um próprio especialista dos nossos sentimentos. É aí que reside o problema, porque a gente fica no lugar de lamentação. E esse lugar de lamentação é lamber uma ferida que já está dolorida, mas que não traz cura. Desculpa te dizer, mas ficar indo e voltando nesse assunto de que, ai, por que que ele me traiu? Por que que ela fez isso? Por que que as pessoas não pensaram em mim? É um lugar de lamentação que produz ainda mais dor sobre a dor que você já tem. Desculpa, mas eu precisava te falar. A gente fica preso numa narrativa de por que fizeram isso comigo. E a gente esquece de entrar na narrativa de o que que eu preciso agora, nesse momento. E eu sei que mesmo sendo difícil lidar com tudo isso e querer respostas, o que você precisa agora é de cuidado e não de respostas. Ter uma resposta geralmente não muda nada. Ter uma resposta do porquê que essa pessoa fez isso não muda nada. Não vai mudar nada. Até porque as pessoas fazem aquilo que elas querem fazer porque elas querem. Não adianta, se você souber o porquê, o motivo do que levou elas a fazerem isso, você ainda assim vai continuar machucada e ainda assim vai continuar se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Porque vamos ser sinceros aqui. Vamos lá. Se você tivesse uma resposta do porquê essa pessoa que te traiu fez isso, o que é que mudaria na sua vida? Vamos parar um momento aqui, vamos parar um pouquinho. Parou um pouquinho para pensar? Pronto. E aí? O que é que muda na tua vida agora que você descobriu que essa pessoa, ela te traiu, ela quebrou a sua confiança, quebrou um acordo? O que é que muda? Ela fez porque ela quis, ela escolheu. O que é que muda? Nada. Talvez a dor até aumente. E eu tô trazendo isso pra vocês porque foi só quando eu comecei a entender isso que eu realmente parei pra perceber que eu precisava sair desse lugar de tentar entender o motivo do outro e começar a entender quais eram as minhas necessidades. Não é da noite pro dia que a gente vai aprender sobre a gente. Mas a gente precisa partir de algum lugar. De algum momento, de alguma situação. E talvez essa situação da traição seja um convite para que você aprenda sobre você. E pare de querer monitorar o porquê que o outro fez aquilo contigo. Foi doloroso, foi difícil, foi ruim pra caramba. Mas, infelizmente, as pessoas escolheram ter determinada atitude a partir do momento em que elas quebraram os combinados que vocês tinham. E é difícil a gente dizer isso e ouvir isso, porque a gente às vezes fica esperando uma resposta, sei lá, que vai nos enganar mais ainda. E a resposta verdadeira é: ela fez porque ela quis. E aqui, já chegando no finalzinho, eu não quero te dar uma lista de 5 passos que você pode fazer para aprender a lidar com a sua dor da traição, com a ferida emocional que se criou. Até porque isso já tem de sobra na internet. Tem muita gente te ensinando o que é que você deve ou não deve fazer. Mas eu quero deixar com você uma pergunta. E aí essa pergunta não é para você me responder aqui nos comentários. É para você mesmo, para você pensar na sua vida, né? Para você ficar aí durante essa semana, sem pressa de você responder. Sendo muito sincera, você tá apegada àquilo que fizeram com você? Você tá apegada à quebra de combinado que as pessoas tiveram quando elas fizeram aquilo com você? Porque se você estiver apegada, o que é que você está esperando receber com isso? O que é que você está esperando que vai sair disso?
Talvez não é melhor você parar um pouquinho e olhar para o que você precisa, em vez do porquê que a pessoa fez isso? Olhar para as nossas necessidades nos ajuda a ter também uma visão diferente sobre a vida que a gente quer e sobre como a gente vai fazer para que essa vida seja construída. Porque quando alguém que a gente ama muito se mostra inseguro, né? Se mostra hesitante com a gente, se mostra falho na confiança que a gente estabeleceu, ele cava uma ferida funda em nós. Ou, muitas vezes, abre um pouquinho aquela ferida que já existia. E a verdadeira cura está em a gente olhar para esse lugar, entender como que ele ainda nos afeta. É a gente olhar para esse lugar e não apenas para o evento em si. Olhar para essa ferida que se formou e não para aquilo que fizeram com a gente, mas para como a gente quer responder a isso. Esse é o trabalho. É lento, mas é um baita trabalho, um trabalho muito recompensador. Começa com uma escolha pequena, a de você não ignorar o fato de que isso foi péssimo com você, de que isso foi muito doloroso. Se permita olhar para isso com outro olhar. Não um olhar investigativo de entender o motivo, a razão, a circunstância, mas o olhar de quem olha para tua ferida e quer acolher isso. Eu sei que parece mais convidativo a gente só ignorar, mas tudo aquilo que a gente ignora volta muito mais forte para nos atormentar, de verdade. E se esse episódio chegou em você, ou se você pensou em alguém enquanto ouvia, manda para essa pessoa agora. Não precisa nem dizer nada, sem explicação. Só chega lá no grupo e manda. E não esquece de seguir o nosso podcast. Seguir no Instagram, seguir aqui no Spotify e seguir no nosso canal, porque esse episódio também tá indo pro canal no YouTube, tá? O canal no YouTube é a.vanessapérola. Então eu te espero, avalia pra gente aqui, né? Vamos crescer a nossa comunidade aqui lá no canal no YouTube. E eu tô muito feliz e contente de estar aqui com você mais uma vez. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.